Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis que a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo vemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, chegamos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar a terça-feira da terceira semana do tempo comum. E o que o Senhor tem a nos dizer? Mais uma vez seguimos com a história de Davi. Agora avançamos para o segundo livro de Samuel, também avançamos um pouco no tempo da história do povo de Israel. E nos diz o texto: naqueles dias, Davi pôs-se a caminho e transportou festivamente a arca de Deus da casa de Obed-Edom para a cidade de Davi. A cada 6 passos que dava, os que transportavam a arca do Senhor sacrificavam um boi e um carneiro. Davi, cingido apenas com um efode de linho, dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Davi e toda a casa de Israel conduziram a arca do Senhor, soltando gritos de júbilo e tocando trombetas. Introduziram a arca do Senhor e depuseram-na em seu lugar, no centro da tenda que Davi tinha armado para ela. Em seguida, ele ofereceu holocaustos e sacrifícios pacíficos na presença do Senhor. Assim que terminou de oferecer os holocaustos e os sacrifícios pacíficos, Davi abençoou o povo em nome do Senhor Todo-Poderoso e distribuiu à multidão de Israel, a cada um dos homens e das mulheres, um pão de forno, um bolo de tâmaras e uma torta de uvas. Depois todo o povo foi para casa. Vemos aqui o transporte da arca, que ocorre definitivamente. Recordemos o que acontecera antes. Conforme transportavam, um daqueles sacerdotes que ajudavam no transporte, temeu que a arca fosse cair quando enroscou em uma poça de lama e colocou sua mão. Por causa disso, morrera. Então se estacionou toda a situação e por um tempo não conduziram a arca. Depois, definitivamente decidiram continuar. E vemos o quanto de sacrifícios eram feitos diante da arca do Senhor por aqueles mesmos que carregavam a arca. Ora, imaginemos a distância entre o local e a cidade de Jerusalém, que passou a se tornar a cidade de Davi. A cada 6 passos era oferecido este sacrifício. Era oferecido justamente um boi e um carneiro em todos os 6 passos dados. E por que tanto sacrifício? Deus necessitava de tanto sacrifício assim? Entendamos. Aqui vai a questão da generosidade. A questão de que quem ama justamente oferece tudo e um pouco mais. Não oferece pouco, mas tudo o que lhe é possível. E assim realmente acontece. Fora oferecido então diante do Senhor muitíssimos sacrifícios. Por causa desta generosidade, deste ato de amor.
Recordemos, uma mãe, um pai que ama seu filho, oferece tudo. O noivo, o namorado e a namorada que se amam, oferecem muito de si, oferecem todo o possível. Assim fizera todo o povo de Israel. Oferecera tudo aquilo que podia. E realmente, assim, o Senhor aceitou. Chegado a Jerusalém, vemos que Davi havia construído uma tenda e ali repousou a arca do Senhor. Sabemos que depois ele vai se questionar, e provavelmente nos próximos dias meditaremos isto no texto que vamos ouvir em continuidade ao longo da semana. Mas o Senhor escolhera ficar, primeiramente, na tenda. E assim aceitou tudo que Davi e o seu povo ofereceram. Imaginemos ainda o quanto Davi ofereceu de pães e tudo o que oferecera ao povo de Israel. Não eram poucos homens e mulheres, eram muitíssimos. E tudo isso simplesmente por amor, por generosidade, por respeito ao Senhor. Ninguém tocava na arca, mas era levada ela até o local onde deveria de agora ser, entre aspas, a habitação definitiva do Senhor Deus. Jerusalém, a cidade santa, onde agora sua arca, sua presença vai repousar. Então o questionamento aqui está justamente em quê? O que devemos de colocar para nossas vidas? Ora, quanto dizemos caminhar com o Senhor? Quanto dizemos que queremos que Ele faça em nós sua morada? Mas realmente o amamos a ponto de ser generosos e oferecer tudo a Ele? De oferecer tudo o que temos, com toda a generosidade do nosso coração? E também aos demais? Ah, mas eu não tenho. Não é somente o dar dinheiro, esmola, mas o dar o meu amor ao irmão. O dar tudo aquilo que eu tenho de mim para os demais. Assim temos oferecido, irmão e irmã, ao Senhor Deus, as nossas vidas, o nosso ser. Vemos que Davi dançava efusivamente diante da arca. Não sabemos como era essa dança, então não queiramos imitar Davi, são 11 séculos antes de Cristo. E assim Davi se alegrava, porém também se doava inteiramente a Deus e ao povo e aos irmãos. E nós, irmão e irmã, o que temos oferecido ao Senhor? Temos oferecido tudo com alegria. Nossa vida, nosso ser, nosso tempo, para estar na presença de Deus, para que Ele faça em nós seu templo, sua morada, para que Ele encontre em nós justamente sua habitação, o lugar, a tenda, onde Ele possa habitar? Ou irmão, irmã, nós infelizmente, aquilo que temos feito é justamente o oposto. O tempo que damos é reclamando. Aquilo que fazemos é o mínimo. Não nos esforçamos em nos doar inteiramente a Ele, em dar tudo aquilo que podemos a Ele, em sacrificar tudo aquilo que podemos ao Senhor. E oferecemos o mínimo a Ele e aos irmãos? Ora, o Senhor o que espera de nós é o nosso amor. E o amor, como dissemos, oferece tudo. Oferece tudo o que há de mais precioso, o tempo todo, e não somente o mínimo, quando me reste o tempo, quando talvez eu possa, talvez eu tenha empatia, mas em todo momento se oferece a vida para que assim o Senhor possa reinar inteiramente no nosso ser, no nosso tempo e na nossa história. Como temos feito, irmão e irmã?
temos tido esta generosidade amorosa para com o Senhor, passemos agora aos Salmos. O Salmo de hoje nos diz no refrão: dizei-nos, quem é este Rei da Glória? É o Senhor, o valoroso, o grandioso. Este é o Rei glorioso, o Rei valoroso, que deve de habitar entre nós. Mas realmente, mais uma vez, pergunto aquilo que ouvimos ainda há pouco. Ele é o Rei de nossas vidas. Ele é o Rei verdadeiro? Ou nós somos aqueles que governam a própria vida sem consultar o Rei a quem dizemos servir? Por fim, o Evangelho de hoje. Escutamos São Marcos, que nos diz: naquele tempo chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: a mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que ouvimos hoje neste Evangelho, caríssimos irmãos e irmãs, justamente aquilo que nós todos devemos de ser, verdadeiramente familiares de Jesus. Não basta dizer que somos filhos de Deus. Não basta dizer que somos irmãos de Jesus, como alguns querem dizer por aí. Mas Jesus demonstra o que é ser seu parente. Não é mais o laço de sangue, não é mais a descendência, por assim dizer, sanguínea de Abraão, mas sim aqueles que fazem a vontade de Deus. Ora, recordemos, aqui Jesus não está dizendo que Maria é menos de quem ela verdadeiramente é, sua mãe. Simplesmente Maria é um modelo para nós do que é ser um verdadeiro familiar do Senhor, pois ela em tudo realizou a vontade de Deus. E recordemos uma vez mais aquilo que está dizendo Jesus: não basta que, aliás, o que o Evangelho quer dizer, que os parentes foram realmente atrás de Jesus porque achavam que eles estavam loucos. Mas Maria, não. Maria, então, por que foi atrás de Jesus com os demais? Ora, simplesmente porque ela foi incentivá-lo. Ela foi ser este verdadeiro sustento para Jesus. Ela foi dizer que continuasse mesmo diante de tudo aquilo que ele estava vivendo, as perseguições e até mesmo de seus parentes que não consideravam quem ele era. Maria foi dizer a ele que continuasse a missão que o Pai lhe deu. Foi sustentá-lo com amor. Ora, recordemos, se a primeira leitura nos fala da Arca da Aliança chegando em Jerusalém, aqui temos a verdadeira Arca da Aliança, que carregou dentro de seu ventre o próprio Deus. Enquanto a Arca da Aliança carregava algo que continha a presença de Deus, Maria carregou em seu ventre o próprio Deus encarnado. E viveu, por assim recordar, tudo aquilo que o Senhor inspirara, para que nós todos vivêssemos. E nós temos então vivido como familiares do Senhor, nos esforçando em praticar sua palavra, em realizar a missão que Ele nos confia, em viver a santidade que Ele espera de cada um de nós? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós,
nos ajude a cada vez mais, como ela, escutarmos verdadeiramente a palavra do Senhor e nos aplicarmos em viver tudo aquilo que Ele nos pede, com total generosidade e amor, para que assim, realizando tudo aquilo que é necessário para a nossa salvação, possamos viver a santidade e um dia merecer a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.